Quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos muito atentos ao noticiário, a tudo que vem acontecendo, para não caírem, né, nas armadilhas que eles aprontam contra nós. E olha, eu queria dizer o seguinte: é a primeira vez que eu vejo um comandante, um líder ou um capitão vencer uma batalha de boca fechada. Não existe comparação. Liderança é liderança. Não importa o tempo. A presença por si só mostra quando alguém tem o controle, tem o comando da situação, mesmo em situações difíceis, né? Pode-se perder uma batalha, mas perder a guerra é outra coisa. Nesse momento, o nosso capitão tem perdido algumas batalhas, porque a perseguição, o exército inimigo é muito forte, é muito grande, muito poderoso, mas ele é resiliente, tá? Ele não se cansa, não desiste, não perde o controle da situação. E mesmo perdendo um pouquinho ali, um pouquinho acolá, ele continua adiante. E as peças que estão tentando encará-lo vão caindo um a um. E olha que não são poucos. A história tem mostrado o tanto de falsos apoiadores que ficaram no meio do caminho. Nós vamos falar muito sobre isso, mas primeiro eu quero começar dizendo que ontem, como vocês bem ouviram, a Comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara dos Deputados, aprovaram 4 propostas ou projetos, PECs, que permitem ao Congresso sustar decisões do Supremo Tribunal e que ampliam as hipóteses de crime de responsabilidade de magistrados. Muito embora possamos pensar que a decisão foi motivada pelo amplo desejo dos parlamentares em dar uma resposta à sociedade brasileira, na verdade, isto está acontecendo ainda devido à disputa dos parlamentares com o Supremo Tribunal sobre as tais emendas PICs, que desagradou o Legislativo no todo. Os parlamentares queriam, digamos assim, um PIX vapt-vupt, pediu, chegou. Mas o Supremo impôs algumas regras, dificultou um pouco a boa vida dos parlamentares e isso então gerou esta revolta, né? Uma revolta. E, claro, colocaram para andar a tal PEC 8/2023, que ainda está em andamento. Mas, como sempre, as bancadas formadas pela Federação PT, PCdoB e PV, mais o PSOL e Rede, preferiram votar a favor do Supremo, né? Ou seja, colocaram a orientação para os seus parlamentares para rejeitar a PEC. Perderam manés, não é isso? O primeiro item aprovado foi a PEC 8/2023, que limita o poder de ministros na tomada de decisões monocráticas. Aquelas que, por conta própria, o cara diz, não pode, estar feito, pronto. Sem passar pelo plenário do Supremo. A proposta veta que esse tipo de decisão suspenda a eficácia de alguma lei em vigor, né? Ou suspenda um ato de um presidente da República ou dos presidentes da Câmara e do Senado no Congresso. Engraçado que eles nunca tentaram criar essa PEC enquanto o ex-presidente estava no comando, não é isso? Seria tão mais fácil, o país estaria tão bem hoje, nós sabemos, né? Mas todos traíram o mito, todos eles. E os nomes desses que hoje comandam as casas do Legislativo e do Supremo ficarão marcados na história, tenho certeza. O segundo item aprovado foi a PEC 28/2024, que confere ao Congresso Nacional o poder de revogar o efeito de decisões do Supremo. Não é tudo, mas a revogação deverá ser submetida à votação do plenário das duas casas, com 3/5 de votos favoráveis.
Claro que esse item só terá sucesso caso seja para derrubar decisões do Supremo que interfiram nas decisões do Executivo e do Legislativo, como explícito na primeira PEC que eu já citei para vocês. Pois tem-se que se preservar as separações de poderes, ou seja, o Legislativo não pode derrubar uma decisão do Supremo que não seja ligada a algo inconstitucional. Não, isso não pode. Só pode derrubar caso as decisões do Supremo interfiram nos outros poderes, né? Ou seja, essa separação de poder tem que ser preservada porque é uma cláusula pétrea, certo? Muito bem. O terceiro item aprovado é um projeto de lei do deputado Sóstenes Cavalcante, que classifica a invasão de poderes como crime de responsabilidade de ministros do Supremo, aumentando aí o rol de condutas passíveis de impeachment. Seguindo o mesmo raciocínio acima, constitucionalmente falando, esta PEC terá que servir para responsabilizar qualquer um dos três poderes, pois trata-se também de uma cláusula pétrea, onde um poder não pode interferir no outro. O último item é um projeto de lei de natureza processual. Ele proíbe a alteração dos termos de processos de impeachment aprovados pelo Senado contra ministros do Supremo, por parte da Câmara. Na prática, isto impede para, digamos, os membros do Judiciário que se repita o cenário daquele impeachment contra Dilma Rousseff, onde eles realmente destituíram a então presidente do Palácio do Planalto, mas mantiveram seus direitos políticos. E, naquele momento, eles evidentemente infringiram a Constituição. Então, essa PEC vai evitar que isto volte a acontecer. Muito bem. Todas as propostas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça precisam ser avaliadas por uma comissão especial antes de ir a plenário na Câmara. E depois de aprovadas em plenário, terão que ir ao Senado Federal para que Rodrigo Pacheco dê o andamento. Bem, não precisamos dizer nada para adivinharmos que estas PECs não caminharão neste ano. Isso é ponto. E sabe-se lá Deus se no próximo ano caminhará com, muito provavelmente, Davi Alcolumbre na presidência do Senado. Só que, mesmo que aconteça, na prática, o que está sendo votado não é nada de novo, a não ser a decisão de que as coisas voltem ao normal dentro do Supremo Tribunal, que resolveu governar o Brasil por conta própria. E isso é inconstitucional. É como se o Congresso agora estivesse aprovando uma lei para fazer o Supremo cumprir a lei, ao invés de julgá-lo de imediato por ter descumprido as leis, descumprido a Constituição. Isso em diversas situações, desde o início de 2019 do governo anterior. Então criaram uma PEC para que se basta cumprir a lei, julgar o impeachment de quem descumpriu a lei. Mas esse é o Brasil que faz de conta que trabalha, mas não sai do lugar, principalmente quando diz respeito a eles. Mas, mudando de assunto, né? E voltando ao que interessa, nada como um dia após o outro para mostrar quem é quem na fila do pão. Entusiasmados aí pelos dias que ficaram em evidência, principalmente nas mídias sociais e também nas oficiais, Pablo Marçal e Silas Malafaia levaram muito pouco tempo para descobrirem suas reais importâncias no cenário político brasileiro, para descobrirem o verdadeiro tamanho que eles possuem. O Silas Malafaia, depois da desastrosa entrevista prestada para a tal Mônica Bergamo da Folha, né? Acreditando que a imagem de Jair Bolsonaro estava realmente desgastada com a população brasileira, e principalmente com a população paulistana, percebeu que as críticas covardes feitas
ao maior líder da política brasileira, queimaram seu filme, queimaram sua imagem a nível nacional, inclusive entre os evangélicos de sua igreja, eleitores do mito. Por isto, ele disse em uma mensagem muito ridícula na rede X, que conversou diretamente com Jair Bolsonaro, imaginando com isso que tudo poderia ou pensa que vai ficar bem para ele, o que certamente não ficará. Imagem queimada, imagem perdida. Só que tem um pequeno detalhe, tá? Que ele não sabia que ia dar mal, como diz os novos, aí ia dar mal, né? Porque hoje pela manhã, em uma live lá com o programa da Auriverde, né? Do Pitoli, que também defendeu muito o seu Pablo Marçal, né, seu Pitoli? Cá entre nós, hein? Mas tudo bem, o tempo mostra. Hoje pela manhã, o mito, em uma live, afirmou que não conversou com Malafaia e que é ele, como pastor, que vai ter que pedir desculpas. E aí, como fica, seu Silas Malafaia? Hã? Como você vai sair dessa enrascada agora? Pior é que o Silas Malafaia ainda teve a cara de pau de postar essa imagem na rede X, com muito deboche, diga-se de passagem, conforme vocês estão vendo aí, né? Ou seja, para tentar apagar a certeza de que ele não sabe onde enfiar a cara a partir de agora. Nós sabemos onde ele deve enfiar a cara a partir de agora, com todo o respeito, né? Silas Malafaia imaginava que poderia induzir Tarcísio de Freitas a aceitá-lo como forte apoiador político daqui por diante. Mas o post do próprio governador de São Paulo, o excelente Tarcísio Freitas, excelente para quem ainda duvida, este post que ele colocou ontem, logo após a entrevista que Silas Malafaia deu para Bérgamo, enaltecendo a liderança do nosso líder, do nosso ex-presidente, e ao mesmo tempo sua fidelidade a ele, fez com que Silas Malafaia percebesse que não teria espaço, o espaço imaginado com Tarcísio de Freitas, e que era melhor tentar apaziguar os ânimos com o mito, coisa que dificilmente acontecerá, pelo menos nunca mais será da forma que era, com toda certeza. Eu sei que tem muitos seguidores aqui do Terra Brasilis News acreditando que Tarcísio de Freitas virou a casaca, que agora é comunista, onde já se viu, sabe? E que ele é agora da esquerda. Só que esse pensamento só serve para mostrar que a forte propaganda contra Kassab, que esse sim é de esquerda, e sem vínculo algum com o nosso ex-presidente, essa campanha serviu para linkar o nome de Kassab ao atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O fato de Kassab ser secretário de governo de São Paulo serve apenas para mostrar que os partidos políticos fecham acordos para poderem elencar seus filiados ao poder. Caso contrário, esse apoio vai para os adversários. Então as pessoas precisam se ligar, prestar um pouquinho mais atenção na leitura. Nunca, em momento algum, Tarcísio de Freitas enfrentou Jair Bolsonaro ou disse algo contra Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário. E o tempo vai fazer muita gente mudar de ideia. Muita gente vai queimar a língua. Hã? Muito bem. Mas essa é a política que acontece. Não só no Brasil, como no mundo todo. É assim que funciona. Os partidos se unem, os grupos se formam para cuidar de seus interesses. Ontem, por exemplo, o nosso governador Tarcísio de Freitas vetou o projeto para aulas de educação climática nas escolas de São Paulo, que já havia sido aprovado pela Alesp. Era um projeto de autoria do deputado de oposição Guilherme Cortes, do PSOL. Se ele fosse de esquerda, teria deixado passar. Mas não é assim que Tarcísio de Freitas trabalha, não. Muito bem. Já o senhor Pablo Marçal, minha nossa, é de uma irresponsabilidade sem tamanho e mostra claramente o seu total descompromisso com o eleitorado.
e com total interesse ao seu projeto de poder apenas. Eu apenas dou a ele a questão da inexperiência política, por ter ido com muita sede ao pote, por desconhecer o caminho das pedras, digamos assim, no cenário político brasileiro. Ele acreditou que somente com lacração seria o suficiente para abocanhar a força conservadora temporariamente aberta pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Mas ele é novo e a vida ensina, até porque para ganhar dinheiro ele sabe muito bem como fazer. Ou seja, inteligente ele é, fala muito bem, se coloca muito bem, mas, vamos dizer, não tem juízo político, é irresponsável. E todos nós podemos comprovar isso pela maneira como ele perdeu o primeiro turno. Ele perdeu sozinho, não foi esquema nenhum, não foi nenhum sistema que derrubou o Marçal, foi ele mesmo que deu um tiro no pé. Vejam só esse videozinho. O Boulos, na minha visão, antes de entrar na disputa, venceria essa eleição. Agora eu tenho certeza que ele vence. Tenho certeza porque ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo não sabe. O Boulos e o Lula têm a língua do povo, os outros estão só brigando. Eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai com humildade tomar de volta. O vídeo é claro. E as palavras saem da boca dele. A partir do momento que ele diz que deixa em aberto que 45% de seu eleitorado vai votar em Boulos e deixa seus eleitores livres para escolherem quem votar, como se ele tivesse o poder de obrigar alguém a seguir somente suas ideias, né? Isto mostra seu desejo de vingança. E mostra principalmente que ele não sabe perder, mesmo sabendo que perdeu por culpa dele e de sua irresponsabilidade, além da falta de juízo, claro. Estimular aqueles que confiaram nele, que acreditaram que ele poderia ser a boa surpresa a votarem em Guilherme Boulos, mostra que ele não entende absolutamente nada de política, até porque os números que saíram hoje no Paraná Pesquisas mostra que Ricardo Nunes está à frente, com 52,8% na intenção de votos paulistanos, contra 39% de Guilherme Boulos. Boulos só está com 39% porque juntou os 9% da Tabata, e os 30% é o que ele já tinha. A resposta do eleitorado veio rápida, mostrando que os eleitores de Pablo Marçal não o adotaram como forte liderança, mas sim apenas como uma onda ou uma marolinha que passou por São Paulo. Então, meus amigos, não pensem que na política A é A e B é B. Não. Como eu sempre falo, o que se escreve hoje não se confirma amanhã. Muito pelo contrário, porque acordos são feitos. Conversas nos bastidores acontecem o tempo todo. E no fim da história, todo e qualquer candidato, ele está pensando, sim, primeiramente nele, antes de pensar no povo. Tenho certeza disso. Alguns demonstram tudo isso já nos primeiros dias. Outros demonstram que, ao passar do tempo, manteve suas promessas, como manteve Jair Messias Bolsonaro até hoje. Ele não traiu suas próprias palavras até o momento. E o tempo vai provar isso para muita gente que está jogando pedras e cuspindo para cima. Ou melhor dizendo, cuspindo no mito. A resposta vai vir mais cedo ou mais tarde. Por hora, eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Chamem os amigos. Ó, vai lá no Terra Brasilis que o Paulo tem uma matéria legal para vocês ouvirem. E verem também, né? Mas ver a minha cara não é muito interessante. O negócio é o que eu estou dizendo. Mas o que eu quero é que vocês deixem os likes, se inscrevam no canal e tenham um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.